houve uma psicóloga que me disse algo que na altura foi muito impactante. Eu não sei se já foi totalmente transformador, mas na altura foi muito impactante. Que foi ela, às tantas nós estávamos a conversar e ela perguntou-me se eu diria isso à minha melhor amiga se ela me tivesse a contar o que eu lhe estava a contar a ela. Porque quem não sabe para onde vai, não é? Qualquer lado serve. Portanto, quanto mais clara é a tua visão daquilo que tu desejas a médio e longo prazo, menos tu negocias no curto prazo o que é que tens ou não tens que fazer. Esta crítica interna ser maior do que aquilo que fazes com os outros é algo que eu também sinto, já agora. Pronto, critico-me imenso e a questão é o tempo que eu fico na parte da punição. Ou seja, eu dou chicotadas psicológicas em mim mesmo por ter falhado em algo ou por não ter dado o meu melhor, se calhar num determinado momento. Também é verdade que a forma como eu gosto de viver em liberdade também me dificulta operar sempre com disciplina e foco. Porque também quero poder ter a liberdade de dizer not today, hoje não. E eu acho que tenho menos dificuldade desde que passei a admitir que tinha dificuldade. Aquela história, não é? Que tu falas da fragilidade. Para que é que serve a fragilidade ou demonstrar a fragilidade? Não serve para os outros. Serve para ti. Quando tu vês aquilo, já não consegues desver. Se é realmente fundamental agir, porque é uma situação de crise, não tenho pudor nenhum em saltar à frente e fazer o que tem que ser feito, não sendo nem urgente nem importante, tenho a capacidade de estar quieta e não fazer. Todos nós temos dentro de nós já tudo e ou trabalhamos ou não trabalhamos. Ou seja, todos nós temos a capacidade de ser tudo o que nós quisermos, é isto que eu acredito. Okay. E alocamos tempo a desenvolver isso ou não alocamos tempo. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes e temos connosco hoje uma convidada muito especial. Alguém que conheci no Leadership Talks 05, em Lisboa, no 5º, e que naquele momento senti alguma curiosidade em conhecê-la melhor. E depois eu tive a oportunidade de, durante 3 dias, estarmos juntos aqui na nossa certificação e tenho a certeza que, se ainda não a conhecem, vão gostar da figura que vão hoje conhecer. Estou a dar aqui só para as pessoas tentarem adivinhar quem é. Não está ligado ao mundo do fitness, mais concretamente neste momento como CEO de um grupo, que não posso dizer qual é, já vou dizer. E convosco hoje, então, finalmente, Telma Gonçalves, a CEO do Grupo Academy. Telma, obrigado por teres vindo. Olá. Obrigada eu. E vamos começar pelo início, que é quem é a Telma? Ok, portanto, começamos pelo mais difícil, depois isto vai melhorando com o tempo. Quem é a Telma? A Telma é uma miúda fixe, com alguns interesses comuns, como a maior parte das pessoas tem, e depois com outros um bocadinho mais particulares. Que quer estar na vida como uma aprendiz, que tira muito prazer da companhia das pessoas e também por isso é que te disse que aceitei vir ao podcast, porque vinha conversar contigo, que gosta muito de ter boas conversas e tertúlias com amigos sobre diversos temas, e que tem alguns objetivos de vida, não muito sexy, mas até muito terrenos, muito terra a terra, de ter boas emoções numa base diária, de me dar bem com as pessoas, de poder ter boas memórias dos momentos que passei. Diria que é uma pessoa simples, mas ainda assim com um nível de
de complexidade. Simples em oposição a complicado. Simples sem ser simplista. Ou seja, simples Sim. porque Sim. Aquilo que tu gostas é normalmente o que as pessoas gostam. Sim, sim. Mas falaste aí sobre algo que me deixou curioso, pese embora, malta, vocês só estão a assistir este podcast agora, mas nós já tivemos para aí 3 horas de podcast antes. A conversar. O que é isso menos ortodoxo, ou mais, aliás, aquilo que tu gostas e que queiras partilhar que é, se calhar, menos comum, digamos assim? Olha, o menos comum tem sempre a ver com a amostra, não é? Correto. Ou seja, provavelmente há coisas que eu gosto e que há milhares ou milhões de pessoas no mundo que também gostam. Agora, eu sempre me lembro de, em criança, jovem, tipicamente ter interesse por coisas que estavam nas orlas. Ou melhor, e quando eu digo interesse, era curiosidade. Eu não sabia muito bem se ia gostar de cinema francês, mas tinha curiosidade em saber o que era, em experimentar ou em ouvir outro tipo de música, que não diz de mim que eu não gosto de coisas mainstream. Adoro, elas têm um lugar na minha vida, fazem parte da cultura pop, mas de facto eu tinha muita curiosidade com pequenas coisas que estavam para trás do óbvio. Vamos dizer assim. Agora, não sou nem de perto, nem tenho pretensão de ser, não sou uma intelectual ou intelectualoide ou o que lhe quiserem chamar. Sou aquilo que disse, sou mesmo uma pessoa muito simples, que gosta de coisas simples. Tem alguns gostos em comuns. E sempre tiveste isso? Sempre sentiste isto desde o início? Ou isso foi ao longo do tempo sendo criado? Ou foste descobrindo isso? Olha, não sei responder muito a isso, mas se calhar vou dizer que já estaria em mim de alguma forma. Não sei se motivado pelo contexto, mas já estaria em mim de alguma forma. Agora, não consigo encontrar muita evidência naquilo que foi a minha infância ou as experiências nas quais fui colocada pelos meus pais ou pelo ambiente escolar. Não consigo encontrar muita evidência de influência nesse sentido. Se não antes pelo contrário, ou seja, os meus pais são pessoas adoráveis, mas perfeitamente comuns, com uma educação escolar como era hábito à época. Nunca fizemos grandes coisas, ou seja, nunca fui de férias, não fui ao teatro, não via cinema com os meus pais. A música que se escutava em casa, que era pouca, mas era música, vou-lhe chamar pop no sentido popular, e portanto não acho que fui muito incentivada ou colocada em contextos que promovessem isso. No entanto, vou fazer aqui um mas, nunca tive por parte dos meus pais ou da comunidade escolar onde estava inserida, nunca tive grandes barreiras a experimentar ou a querer conhecer outras coisas. Portanto, não me senti estranha pelos outros por querer ouvir outro tipo de música. Ou seja, os meus pais sempre me deixaram experimentar aquilo que eu quisesse experimentar. Portanto, não promoviam, mas também não agrilhoavam, também não diziam não vás, não faças, não experimentes. Acho que isso foi positivo para mim. Experimentei muita coisa, acho que até experimentei coisas demais, o que me rendeu, se calhar até à idade adulta, até à data de hoje, a ideia de que eu faço muitas coisas e abandono muitas coisas. Mas na verdade porque eu só estou a experimentar, ou seja, não tenho que fazer vida daquilo, não é? Portanto, já aprendi vários instrumentos, já tive aulas de canto, já estive na dança, ou seja, estou sempre à procura de fazer coisas novas. Vinha-te a contar, fui fazer um workshop de teatro, não sei o que mais. Eu não vou ser atriz, ou seja, mas eu fico sempre com algo dessa experiência e depois isso tem sempre um transfer para a forma como eu penso sobre as coisas, ou se calhar
abre aqui a minha cabeça, faz outros circuitos neurais, faz outras associações e eu acho que isso é positivo para as pessoas com quem eu me relaciono, para as pessoas com quem trabalho, para a minha própria experiência terrena, vá. Essa mentalidade é um dos principais motivos pelos quais pensamos em convidar-te para o podcast. Ok. Ou seja, na prática, quando te conhecemos a primeira vez e depois consolidamos, apesar de não nos conhecermos ainda a fundo, até porque eu acredito que nem a mim me conheço, quanto mais todos os outros, mas para todos os efeitos, aquilo que vimos sempre nos momentos em que estivemos juntos foi que tu eras muito interessante. E essa mentalidade em si é algo que a mim, de forma egoísta, de certeza, interessava perceber melhor. Ou seja... Portanto, isto é uma emboscada. É uma emboscada, malta. É uma emboscada. Temos visto aqui umas emboscadas noutros registros. Mas não podemos falar sobre isso. Não. Esse tema nós tínhamos proibido. Nós proibimos isso ao almoço. Vamos lá parar. Proibimos esse tema, não vamos. As redes neurais são demais, pá, são demais. Bem, uma private joke, malta, mas tinha aqui uma cena política. Bem, voltando aqui à temática. Esta questão da mentalidade em si, de experimentar muitas coisas, de querer saber mais, de querer aprender e depois de conseguir ver em cada uma das coisas que aprendeste algo positivo ou negativo, porque no fundo estás a aprender com isso, é algo que pronto, eu considero muito interessante e que já agora eu acho que é fundamental, com base em tudo que eu acredito, para a definição tradicional de sucesso. Ok. Pronto. Aí, agora vem aquela pergunta. Agora podia vir essa pergunta de facto. Já agora que tu falaste nisso, eu vou trazer. Não, estou a brincar. Desde que iniciaste o teu percurso até hoje, quais é que são as coisas que mais te orgulhas no teu percurso? E aquelas que menos te orgulhas? Mas já agora, o que é que aprendeste com as que menos te orgulhas e com as que te orgulhas? Tenho que pensar um bocadinho porque, pronto, tu sabes que eu gosto de ter algum tempo para amadurecer as questões. Já agora uma parte, nós não mandamos as perguntas. Nunca mandamos, pá. É para ser o mais autêntico. Mas eu tentei. O que é que vais perguntar? Não sei o quê. Bom, aquilo que eu mais admiro no meu percurso, eu gosto mais da ideia de admirar do que estar orgulhosa. Sim. Aquilo que eu mais admiro no meu percurso é, sem dúvida, a capacidade de me rir de mim mesma e de se calhar dos momentos que eu tive na vida que comumente, vamos dizer assim, são considerados menos positivos. E de resto essa é uma característica, não é? Porque nós somos sempre um bocadinho daquilo que achamos que somos, um bocadinho do que os outros nos dizem, um bocadinho do que temos oculto e que não é visível, e de facto essa é uma das características que mais me apontam, é a capacidade de fazer humor em situações que não têm graça nenhuma. Pronto, eu também descobri agora há pouco tempo numa coisa que eu vi do Alain de Botton, que habitualmente as pessoas que desenvolvem essa capacidade de fazer humor em situações menos positivas foi porque eventualmente viveram num contexto de grande imprevisibilidade e de alguma tensão emocional. Isso a ser verdade, no meu caso, eu poderia dizer que sim, que pode ter motivado isso. Portanto, eu tenho admiração por isso e tenho também admiração por querer e estar empenhada em não ter emoções negativas em relação aos outros, em relação ao que aconteceu, àquilo que alguém disse ou que alguém fez, porque eu também estava lá, também era um agente dessas circunstâncias, eu também era uma peça e, portanto, em princípio as coisas não me aconteceram, não é? Aconteceram e por acaso eu estava lá. E tenho admiração por não ter ressentimentos em relação ao meu passado e tirar de lá algumas aprendizagens, tirar aprendizagens disso. Depois,
e a tua segunda camada da pergunta eu acho que é um bocadinho mais complexa, porque de facto eu tendo a ser muito dura comigo pelo menos primariamente a ter em relação a mim o que não tenho em relação aos outros e aos acontecimentos, em ter sentimentos muito duros em relação a coisas que não fiz tão bem. E portanto tenho um delay grande até estar em paz e aceitar que não vou sempre tomar as decisões certas, que não vou sempre utilizar as palavras certas. Tenho muito aquela narrativa interna de e se eu tivesse visto, ou e se eu tivesse feito, ou e se... E essa é de facto uma característica que eu não tenho grande apreciação em mim. Não quero ser diferente, estou empenhada tipo, em fazer isso, mas acho que ainda estou longe de lá chegar. Há aqui várias coisas que tu mencionaste e que eu queria só fazer aqui um parênteses. Portanto, Alain de Botton, toda a gente devia ler o Educação Emocional, é incrível. E esta crítica interna ser maior do que aquilo que fazes com os outros é algo que eu também sinto, já agora. Pronto, critico-me imenso e a questão é o tempo que eu fico na parte da punição. Ou seja, eu dou chicotadas psicológicas em mim mesmo por ter falhado em algo ou por não ter dado o meu melhor, se calhar num determinado momento, mas depois de dar aquelas minhas chicotadas psicológicas eu tiro-me de lá e perdoo-me, que é algo que também fazes possivelmente, mas que sentes que ficas muito tempo na punição? Ou... Agora já não tanto, porque eu também quis ir compreender, quis ir estudar o que era isto do perdão. Certo. Pronto, e pronto, não é segredo para ninguém que me conheça, para ti também não é? Ou seja, eu sou religiosa em construção e portanto também quis ir saber o que era isto de ter o coração aberto para o perdão e a ligação que isso tinha também com o tal arrependimento, vá. E portanto agora estou no caminho de diminuir o tempo de autopunição e passar para ser uma agente transformadora daí para a frente. Ou seja, que é ok, com isto que aconteceu, com isto que eu não fiz assim tão bem, o que é que aprendi e como é que eu posso bounce back, ressaltar daqui de uma forma mais habilitadora, acima de tudo habilitadora. Se calhar há mais de um ano, houve uma psicóloga que me disse algo que na altura foi muito impactante. Eu não sei se já foi totalmente transformador, mas na altura foi muito impactante. Que foi ela, às tantas nós estávamos a conversar e ela perguntou-me se eu diria isso à minha melhor amiga se ela me tivesse a contar o que eu lhe estava a contar a ela. E eu nunca tinha feito essa triangulação, ou seja, esse colocar-me de fora de mim e pensar assim, de facto, eu seria muito mais acolhedora, empática, compreensiva com qualquer outra pessoa que tivesse a contar aquela história. E se calhar eu deveria ter a umbridade e o dever de o ser também comigo. Mas olha, estou no caminho, né? O caminho faz caminhando. E eu pelo menos estou a caminhar. Esse zoom out é de facto muito importante e difícil fazer, pá. Pois é. Nós fazemos facilmente isso com os outros, mas connosco nem sempre. Mas faz parte da autoliderança, não é? Portanto, pegando neste termo, pronto, tu atualmente desempenhas um cargo. Gostei do facto, não sei se vocês ouviram isso, mas se não ouviram vão ver a intro, mas foi, a Telma disse que estava como CEO do Grupo Academy. Sim. E que não era a CEO do Grupo Academy. Sim. Que são coisas diferentes. Eu também sou esse tu papel. Também és, Ou desempenho esse papel com a máxima responsabilidade que me seja possível.
mas eu sou a Telma. Isso mesmo. Portanto, tu não és um cargo, tu és uma pessoa. Desempenhas um cargo. Sim. Isso foi perfeito. Queria só sublinhar isso porque é fabuloso e muitas vezes esquecemos-nos. Quando perguntamos quem nós somos não dizemos que somos uma função, um cargo ou uma licenciatura ou o que for, mas somos muito mais do que isso. Ou às vezes muito menos. Ou às vezes muito menos. Mas é uma questão de interpretação. Sim. Eu acho que toda a gente é mais que o que pensa. Eu também acho. Tu também achas? Eu também acho. Pronto. Autoliderança. Vamos ficar aqui um bocadinho nessa... Deixa-me só dizer, voltar aqui um bocado atrás, porque há bocado vínhamos a falar do podcast que eu vinha a ouvir de manhã. Sim. Tu falaste do Zoom Out. Sim. E essa autora vinha exatamente a dizer que não se devem tomar decisões quando estamos emocionais. E ela usa a expressão emocionais para emoções do quadrante negativo ou positivo. Emocionais. Devemos ir para dentro e não consultar A, B, C, tipo, ir para dentro para o sentir. Para aquele tal gut feeling e nunca tomar decisões, ou seja, fazer esse zoom out, vir para fora da circunstância, dive in, né? Mergulhar sobre ti mesmo e então depois decidir sem consulta para estarmos ou seja, no máximo, no pináculo da autoliderança. Perfeito. Pronto, queria dizer isto. Não sei o que é que ias perguntar sobre a autoliderança. Não, ainda vou perguntar sobre estes desafios, Okay. Mas isso fez-me lembrar uma coisa do Viktor Frankl, que eu não me estou a lembrar da frase em concreto, mas é um espaço que ele menciona entre o receberes aquele feedback, que no fundo é o estímulo, e depois a ação. Eu acho que é mesmo... Pronto, está-me a faltar o termo técnico. O termo técnico, mas é um espaço entre o estímulo e a ação. Ele diz que esse espaço é mesmo muito importante, claro, é o espaço do pensamento, da reflexão, antes de tomar a ação. Ou seja, quanto menor, mais próximo fica de seres influenciado positivo ou negativamente pelo estímulo. Certo. E, portanto, a ação terá um determinado efeito, por norma negativo, na maior parte dos casos. Pronto, mas eu falo disso, que este espaço é mesmo importante. Nós falaríamos aqui de muita coisa. Autoliderança, queria-me focar nisso. Tu já sabes qual é a minha opinião sobre isso, visto que já falamos algumas vezes. Eu acredito que o nível mais importante de qualquer pessoa, e obviamente o líder é uma função, na minha cabeça, não é necessariamente uma função CEO ou CFO ou CMO, o que for, mas é sim uma função na medida em que é uma quase profissão do nosso ser. Portanto, eu ser líder e criar impacto e por aí fora. A liderança é a capacidade de nos liderarmos a nós mesmos. Dentro disto, tu diariamente tens desafios na tua autoliderança, seja na tomada de decisão, seja na procrastinação, seja na disciplina, motivação, etc. E se sim, o que é que fazes para lidar com esses desafios e tentar de alguma forma combatê-los ou potenciá-los? Bom, agora que já estou a assinar que sim há um minuto, agora já não pode dizer. Eu? Não. Não é? Porque a minha linguagem corporal já me tramou. Sim. E honestamente, eu acho que a maioria das pessoas que acha que não, ou que diga que não, mente. Não que eu não acredite que haja pessoas que estão a operar um programa tão sistemático, quase robótico, que lhes possa parecer que não têm problemas com a autoliderança. Consciente ou inconsciente? Sim. Mas sim, eu tenho. Eu acho que tenho menos hoje do que tinha com 15, ou com 18, ou com 25 anos. Também acho que a autoliderança se muscula mais quando tu sabes melhor o que é que queres. E, portanto, porque quem não sabe para onde vai, não é? Qualquer lado serve. Portanto, quanto mais clara é a tua visão daquilo que tu desejas a médio e longo prazo, menos tu negocias no curto prazo o que é que tens ou não tens que fazer. Depois, claro que
isto é a minha experiência, atenção, não... Depois há coisas que estão categorizadas, não é? Ou seja, é óbvio que para mim não é uma discussão, é um programa, é um sistema operativo, lavar os dentes, não é? Ou desmaquilhar-me antes de ir para a cama, não é? Portanto, essas são as coisas que nem passam na casa da partida de tu decidires fazer ou não fazer. E depois há outros comportamentos ao longo do dia. Uns, eu acredito que têm que ser mais, tipo, forçados, ok? Forçados na realidade do presente, porque na verdade tu queres alcançar aquilo no futuro, e se tu negociares isto aqui, nunca vais alcançar aquilo lá, à frente. E outros, eu acho que são um bocadinho menos. Também é verdade que a forma como eu gosto de viver em liberdade também me dificulta operar sempre com disciplina e foco. Porque também quero poder ter a liberdade de dizer not today. Hoje não. Certo. Hoje não. Mas sim, claro que tenho dificuldades, não é? Ou seja, nós estamos sempre a ser super estimulados por uma série de pessoas, de interesses, de coisas a fazer. Portanto, sim, tenho dificuldade. E eu acho que tenho menos dificuldade desde que passei a admitir que tinhas dificuldade. Que tinha dificuldade. Aquela história, não é? Que tu falas da fragilidade. Para que é que serve a fragilidade ou demonstrar a fragilidade? Não serve para os outros. Serve para ti. Quando tu vês aquilo, já não consegues desver. E estando visto, das duas uma, ou tu operas sobre essa realidade, ou estás sempre a viver de uma forma incongruente. Percebes? Há várias coisas que vão passando na minha cabeça com todos os convidados, como é lógico, até porque o que eu tento fazer aqui é aplicar a escuta ativa, mas também pensar nas próximas perguntas. Portanto, há aqui uma série de coisas que eu estou a fazer. É muito difícil a tua função. Eu acho que tu é que me guias e, portanto, eu sinto que ambas são muito difíceis, mas eu sinto que é mais fácil estar aqui do que estar aí. Não sei. Acho que sim. Acho que sim. Mas se calhar é porque tu estiveste menos vezes aqui. Talvez. Tu não sabes o que é que eu vou perguntar, não é? Portanto, o facto... Mas tu também não sabes o que é que eu vou responder. Também é verdade. Plot twist. Pronto, então, exato. Parece aquele meme do Spider-Man. Os 3 ou os 4. Aqui, em relação a esta parte aqui da liberdade, que era isso que eu estava aqui a liberdade. Eu tenho ideia que tu mencionaste esse como o teu principal valor. Sim. O que é isso da liberdade? Isto porquê? É uma falácia. É uma falácia. É. Pronto, ok. Está respondido. Acabou. Liberdade... Mas eu acho que é importante, mesmo sendo uma falácia, ou seja, já estou olhando aqui caminho, mesmo sendo uma falácia, mesmo sendo um conceito aspiracional... Tu sentires que é isso? Exato. Tu sentires que essa é uma possibilidade per si, eu acho que já é libertador. Certo. Entendes? Sim. Eu às vezes uso uma expressão a falar com pessoas com quem trabalho, etc., que é, nós estamos aqui para formar, educar, etc., não estamos para doutrinar, porque na minha cabeça mando eu. Certo. Entendes? Essa perspectiva de, mesmo que isto seja tudo fabricado, mesmo que nós não sejamos livres de forma nenhuma, só a existência do conceito, eu acho que per si já é libertador. Certo. Alinhados. Sabes? Perfeito. Mas eu acho que é uma falácia. Estamos alinhados. Ou seja, eu também concordo que é uma falácia de facto. Era para perceber qual era a tua visão. Sim. Mas para as pessoas também que estão a ouvir. Nós estamos muito alinhados, eu sinto que... Essa é a tua expressão preferida comigo. Adoro essa do alinhados. Eu falo e tu. Alinhados. Eu uso muito essa expressão. É uma expressão de validação. Sim. E eu acho que cria alguma empatia, portanto, se calhar não estou a ser condicionado porque é que eu uso, mas estamos mesmo alinhados. Pronto. E estou a usar outra vez. Bem, vamos entrar agora aqui no campo da liderança do outro. Ok. O que é que tu achas que define um
excelente ou uma excelente líder? Quais é que são as competências que essa figura deveria ter? O que eu acho é muito moldado. Com base na tua experiência, O que é que eu acho que é importante para mim, o que é que os outros dizem que é importante em mim quando os estou a liderar, aquilo que as pessoas escrevem sobre o assunto. Então acrescento uma coisa, também qual é a tua visão sobre quem és tu enquanto líder depois também? Okay. Mas para já era vou tentar responder por camadas. Então, alegadamente, aquilo que as pessoas dizem sobre o que é que esperam num bom líder é que ele seja íntegro, confiável, bom comunicador, visionário, focado. Isto porque é que eu acho que as pessoas acham isso? Porque os líderes são agentes de transformação, não é? Ou seja, e quando digo transformação num sentido lato, não é? Vamos dizer que o papel de um líder seria levar-nos a nós os dois daqui deste ponto A para um ponto B. Em princípio, o que é que nós quereríamos? Que ele fosse íntegro e que não nos estivesse a mentir e não nos levasse para um ponto C, não é? Que não era para onde nós eventualmente queríamos ir ou o que ele nos tinha, no fundo, prometido. Que ele comunicasse bem connosco para gerir as nossas expectativas, nos dar alento, nos dizer a verdade sobre as circunstâncias em que estávamos. Que ele fosse confiável, no sentido em que pelo caminho não nos ia matar um dos dois, porque era mais fácil levar um do que levar dois. E que tivesse uma visão mais ou menos de com que ritmo é que íamos, por que caminho é que íamos, etc, etc. Portanto, eu acho que as pessoas querem isso. Eu também quero isso. E para além dessas características, há outras que eu valorizo quando estou a ser liderada. E tendo a querer manifestar em mim, enquanto líder, características que eu considero admiráveis nos outros. Claramente a inteligência multifatorial, não é? Porque eu acho que todas as pessoas são inteligentes, não é? Aliás, há uma expressão em inglês muito gira que é "It's not how smart you are, it's how are you smart". Mas essa inteligência multidimensional eu tento ter, ou pelo menos melhorar, e valorizo isso nos outros. Depois há outras características, por exemplo, para mim trabalhar de uma forma leve e divertida é muito importante. Portanto, pessoas que têm um elevado nível de humor, com quem se pode brincar, que levam o trabalho a sério, mas não se levam demasiado a sério, são características que eu valorizo muito. Como é que os outros me veem como líder? Não tem muito a ver com o que eu acabei de dizer. Veem-me, penso eu, como uma líder humanista, que os escuta com atenção, que coloca os objetivos globais da organização acima dos objetivos individuais de cada um, mas não eclipsando, não é? Porque as pessoas estão todas a fazer essa viagem, que são os seus objetivos próprios, naquele contexto, e como é que esses objetivos, ao serem concretizados, não é, também alavancam a organização para outro nível. Acho que me veem como uma líder sem grandes rodeios, com o que isso tem de bom e menos bom, porque às vezes a verdade é mesmo dura, ou seja, tu podes floreá-la como tu quiseres, mas às vezes a verdade é mesmo o que é a verdade. Acho que me veem como divertida, ou pelo menos, se não me veem como divertida, riem-se muito e parecem muito bons atores, mas é uma coisa que eu gosto particularmente na organização onde estou. É que nós rimos-nos muito uns com os outros. E eu gosto de estar no open space com as equipas, etc. E gosto de estar a mandar piadas. E depois a seguir vamos trabalhar na mesma.
Ou seja, há ali um método de sanduíche muito, muito giro entre estar a brincar e estar a trabalhar, que não é igual a estar distraído, mas acho que me veem como uma pessoa divertida e acho que me veem como uma pessoa confiável, que eu faço o que digo e digo o que faço. Também não tendo a não querer esconder nada das pessoas com quem trabalho. Atenção, eu acho que este é um papel do líder, atendendo aos níveis de informação que possam ser compreendidos, digeridos e aceites por quem escuta. Esse é um papel, tu também és líder, não é? de uma organização, é um papel duro, porque há de facto momentos em que a informação que tu tens é a informação que tu tens e ela compete a ti seres guardião e portanto eu tento fazer o melhor possível, o melhor que eu consigo, a gestão deste intrincado muito complexo que é o contexto, as pessoas, os timings, os recursos. É um trabalho laboroso, mas que eu adoro, que é mesmo gratificante fazer isto. Eu gosto mesmo muito. Uma parte, malta. Não é um compromisso publicitário isto. É só dizer que, assim como há livros que devem ser lidos mais do que uma vez, acho que este podcast, não estou a dizer isto só para aumentar as views, estão a ver? Também deve ser digerido mais do que uma vez. Principalmente por algumas coisas que a Thelma está a trazer aqui e que possivelmente com algumas pessoas vão ser logo percebidas à primeira, com outras, como eu, preciso de ouvir para retirar tudo, que tem várias coisas aqui. E que eu também te disse que sou assim, que sou uma slow learner. Eu preciso de ler muitas vezes a mesma coisa, depois digerir a coisa, depois pensar sobre ela, pensar sobre o contraditório, depois ouvir essa mesma coisa noutro contexto, por outras palavras, não é? Ou seja, tendo a não querer apropriar-me, e eu digo apropriar num sentido positivo, sim, apropriar-me de uma informação ou de um conceito ou de uma realidade de forma rasa. Pronto, olha, aceitem o conselho do... Fica essa dica. Aceitem, mas não façam isto só com este, não é? Façam com todos. Aqui, eu lembrei-me disto da forma como falaste, que eu tenho a certeza que depois vou voltar a ouvir. Há um vídeo do Clóvis Barros de Filho, que é um filósofo brasileiro, que fala sobre o brio. São para aí 8 minutos. Pá, é fabuloso, muito fixe. Que acho que se aplica um pouco aqui. Portanto, ele está a falar de um livro, creio que é de Kant, e que diz, pá, não leiam o livro todo. Não leiam. Leiam só as primeiras 3 páginas. Okay. Diz assim, e depois diz a forma como ele diz, eu não vou dar spoiler, sim, que as pessoas têm mesmo que ouvir, mas a forma como ele diz é mesmo para nos desafiar e para nós evoluirmos. Portanto, aqui, quando falaste na liderança do outro agora, mencionando o que é que tu valorizas como sendo um bom líder, e depois fazendo aqui uma autoavaliação, digamos assim, mas pensando como os outros te veem. Portanto, é uma autoavaliação, mas pensando é uma percepção. Eu posso estar completamente errada, completamente certa, meio. Sim, e o conceito, pronto, é de facto relativo, a percepção é relativa. Aqui, em relação a isto, ou seja, com base na tua percepção hoje, quais é que são mesmo os teus pontos fortes e os menos fortes? Okay. Enquanto líder, isso é interessante perceber, visto que eu estou constantemente a tentar fazer este papel, portanto esta análise SWOT, digamos assim, para evoluir. E muitas vezes esta análise SWOT que eu faço não é apenas só sobre mim, é sobre a pessoa em si que eu estou a liderar e quais é que são para mim os pontos fracos em relação a essa pessoa. Ou seja, eu posso ter pontos fracos diferentes em relação ao contexto, que foi algo que tu mencionaste há pouco. Então vá, coisas que eu acredito que são pontos fortes. Eu acho que comunico manifestamente bem, ou seja,
acho que comunico de uma forma que é clara e compreendida pela generalidade das pessoas que comigo têm funções de levar aquela organização para a frente. Acho que esse é um ponto forte meu, associada, tenho uma capacidade de me adaptar aos contextos e colocar a minha comunicação também adaptada a esse contexto para tirar o melhor proveito daquele momento. Não, uma coisa é nós estarmos num evento, uma coisa é estarmos numa situação de crise, outra coisa é estarmos numa reunião criativa. Portanto, eu acho que sou um bom agente, acho que sou um bom catalisador, através da minha comunicação, do objetivo global que aquele momento e aquelas pessoas têm para alcançar. Lembrei-me de uma palavra que agora está muito na moda, que é o facilitador. Eu não gosto propriamente da palavra, mas diria que é uma forma simples de explicar. Sim, acho que sou uma boa facilitadora do que está a acontecer ali para se alcançar um objetivo que é maior e que é melhor do que a minha ideia ou a tua ideia. Pronto. Acho que esse é um ponto forte meu, a minha capacidade de comunicação. Também acho, tenho alguma evidência, para não dizer acho, de que sou boa a gerir recursos. Recursos, sejam eles tempo, matérias. Sei que não gostamos, eu não gosto particularmente de chamar às pessoas recursos, mas vou dizer pessoas com as suas aspirações, expectativas, emoções, e a articulação destas coisas, não é? Porque às vezes o papel do líder realmente como é que eu sou uma cola disto tudo, não é? Desta sala, com estas canecas que nós temos, com estas pessoas e com as expectativas que nós todos temos do que é que era suposto acontecer aqui. Pronto. Vou só dizer mais uma coisa, senão isto parece um endeusamento, que é uma coisa com a qual eu não me identifico. Tenho a capacidade, portanto, e digo que é uma capacidade porque ela é treinável, de agir, ou seja, em situação que é necessário agir, e de não agir se não é preciso fazer nada. Okay. Ou seja, não sofro de ação precoce. É isso mesmo. Se é realmente fundamental agir, porque é uma situação de crise, não tenho pudor nenhum em saltar à frente e fazer o que tem que ser feito, não sendo nem urgente nem importante, tenho a capacidade de estar quieta e não fazer. Porque às vezes o tempo revela outras coisas. E portanto tendo a não querer agir de forma impulsiva. Gosto de... Lá está, não sendo uma urgência, porque numa urgência tu tens que responder de uma forma impulsiva, não sendo uma urgência, eu gosto de, com calma, nada fazer. E às vezes o nada fazer nem é sequer estar à espera que o tempo passe. Ok, eu agora vou ali fazer outra coisa qualquer, vou-me focar noutra coisa qualquer e o tempo vai eventualmente mostrar-me uma realidade diferente daquela que eu se calhar estou a viver neste momento, que pode estar influenciada pelas minhas emoções, pelas minhas expectativas, por um conjunto de coisas. Há muitos anos, eu não sei se não foi na segunda temporada de uma série que não é sobre liderança, mas que obviamente é sobre a história de vida de uma líder, quer aquilo seja muito ficcionado ou perto da realidade, mas que é na série The Crown. Há uma frase na série em que, ou seja, esta rainha, né, que é colocada naquela posição e que aparentemente não sabe nada sobre aquele assunto, responde ao atual ministro que quando ela está na posição dela, toda a gente espera que ela faça ou que diga alguma coisa, e que o principal é que ela aprenda a nada dizer e nada fazer. Eu lembro-me de ouvir isto e pensar assim, de facto, essa ponderação de calma,
se calhar não é preciso mesmo tomar nenhuma decisão agora. Sim. Tem sido muito útil para mim e acredito eu, obviamente, para a organização que eu lidero. Já agora isso é um insight incrível que eu vou levar agora comigo. Ontem à noite, em contexto familiar, eu dei por mim a fazer isso com o meu filho. Ele estava literalmente a encher um balão com uma ferramenta que dá ar, e eu tive 10 ou 15 minutos só a olhar para ele, sem intervir, sem mencionar nada, sem falar, só a absorver. E algumas vezes, cada vez menos, mas ainda acontece, portanto estou a fazer aqui o meia-culpa e a ver isto como um ponto fraco. Há em alguns momentos na organização que eu faço mais que o que devia. É estúpido. Num sentido que é, aplicando o que conheço da teoria, eu não devia fazer nada naquele momento. Portanto, o não fazer nada é de facto fazer muito. É importante porque realça o melhor dos outros, os outros vão acabar por intervir, ou então ninguém intervém nada e com o tempo, como mencionaste, vai acabar por surgir algo que se calhar é mais importante esperarmos por isso do que estar agora a fazer algo só por fazer ou a retirar se calhar a responsabilidade de alguém para fazer essa coisa para nós assumirmos. Enfim, há aqui uma série de coisas. Mas eu e tu tocaste aí num aspecto. 2024 foi um ano de muitas aprendizagens para mim, nesta posição onde me encontro atualmente. Eu tinha, ou tenho tido, porque estou num processo diferente atual, mas eu tive durante muito tempo uma liderança muito de coaching, no sentido de treinar as pessoas de as acompanhar muito de perto, de às vezes, sendo totalmente franca, de ser até um bocadinho maternal na forma como queria que elas fossem muito bem sucedidas. Portanto, quase uma liderança hiperprotetora, ok? Não é? E eu não sou mãe, portanto não sei o que é isso do ponto de vista da maternidade, mas consigo encontrar alguns pontos de contacto, e aprendi que, primeiro, isso de facto desempodera e desresponsabiliza as pessoas, logo, à partida. E 2, cria-te muita frustração e quando o outcome, ou quando o resultado não é aquilo que tu esperavas. E depois descobri uma coisa que é assim um lado meio sombra, meio negro, que é, ou seja, tive que fazer essa reflexão sobre mim, que é até que ponto é que, na verdade, eu que me acho uma amante da liberdade, na verdade não estava dissimuladamente, se calhar até inconscientemente, a querer controlar o outcome. Entendes? Ou seja, se me perguntassem, eu iria dizer que estava com a melhor das intenções. Correto, entendes? Mas essas melhores das intenções também são uma forma, se calhar mais bonita ou menos pejorativa, de controlar o resultado. Não é de controlar a pessoa, mas de controlar o resultado, mais do que como é que eu influencio o resultado. Como é que eu capacito e dou um terreno fértil, um conjunto de ferramentas, etc., para que o resultado apareça de uma forma que eu nem sequer consigo prever. Certo. Ok? Desde que a pessoa saiba qual é claramente o resultado que tem que existir, não é? E quando estamos a falar de organizações, há múltiplos resultados, mas aqueles que são mais terra a terra para toda a gente, obviamente, são os resultados financeiros decorrentes de um conjunto de ações. E eu aprendi isso. Acho que em alguns contextos aprendi da pior maneira. Ok. Para mim. Sim. Para mim, porque depois, né, já tivemos a conversa no início, que é depois a seguir, quem se chicoteia sou eu, não é? Mas olha, também é como diz a canção, não é? Tipo, o rei do meu tempo sou eu e finalmente aprendi. Pronto.
Aprendi, está aprendido. Vamos ver se não esqueço, não é? Não vai esquecer. O Platão é que dizia que aprender a recordar. Depois tens de estar sempre a recordar. Sempre a recordar. Tens de estar sempre a recordar. Opa, em relação a isso, o tempo está a voar. E em relação à caraças. liberdade em si... É que eu falo muito. Não. É porque nós temos, acho eu, pouco tempo para toda a conversa que podíamos... Mas nós já conversamos 2 horas. Só que as pessoas é que não ouviram, não é? Que nós que estivemos a conversar antes, mas... Pois. Eu tento manter aqui os 50 minutos, mais Vamos ou a menos. isso. Está quase. Está quase. Quanto mais tu sabes, menos liberdade tens. Concordas com isto? Médio. Médio? Então, Agora vou ter que dizer médio, porque vinhamos a falar disso na rua. certo. Não é? Ou seja, vinha a dizer assim, as pessoas... Não é a ignorância, no verdadeiro sentido da palavra ignorância, que é não saber, que nem sequer não se sabe, não é? Não saber sequer que não se sabe. É espetacular. É audaz, não é? E pronto, e a audácia é uma característica interessante também da liberdade. Mas ao mesmo tempo, esse não saber também não é um muro. Porque tu depois também desconheces todas as coisas mas como não conheces... que poderias fazer. Mas como não conheces, em teoria... Eu percebo a lógica. Mas podes estar aprisionado sem saber. Bem, e assim, pronto, se não sabes, também estás feliz. Se não estás feliz. No fundo, o que estás a fazer com a equipa, se a equipa não percebesse do facto de estás a fazer aquilo, portanto, se eles percebessem que tu estás a ser protetor... E se eles não perceberem, mas sentirem? Certo. Aliás, entendes o que eu quero dizer? Sim. Ou seja, nesse cenário, em si já fazia sentido, pelo menos comunicar para perceberem. Certo. Não necessariamente mudar a forma como farias. Podias continuar a fazer tudo o mesmo, continuar, se calhar, a tentar ir ao fundo para perceber o porquê estás a fazer o que estavas a fazer. Tu mencionaste uma coisa muito curiosa que eu queria mencionar, que é, tu disseste, ainda não sou mãe e, portanto, não sei. Mas tu sempre foste filha. Isso é uma cena... Mas não é a mesma coisa. Sentes que não? Não é. Opa, eu sinto que... Tu que tens as duas posições, não é? Perceptuais, tu achas que é a mesma coisa? Eu sinto que eu tenho 34 anos e eu sinto que tenho 34 anos de experiência como pai. Sinto isso. Por causa dos teus pais? Por causa dos meus pais. Pode não ser o modelo que eu quereria utilizar, mas há uma coisa diferente que eu senti, isso sim. Portanto, no momento em que o João nasceu, eu senti um trigger específico, que é, eu passei a compreender melhor o porquê dos meus pais terem feito determinadas coisas. Mas mesmo assim, a minha interpretação sobre o que eles fizeram foi esse trigger. Ou seja, quando isso aconteceu, eu comecei, a partir desse momento, a ter, eu vou dizer flashbacks de algumas coisas que aconteceram, mas eu já tinha uma grande memória da minha infância. Feliz, na maior parte dos casos. Até aquela excelente frase. Tinha que a trazer, não é? Não vou trazer. A malta já sabe, mas a Filipa, se nos vir... Fica aqui o convite. Mas todas as coisas já aconteceram comigo e eu lembrava-me, mas fui tendo mais memórias depois de ser pai. Mas a memória está lá, ok, sabes? então vou dizer aqui 2 coisas. Diz, força. Tu acreditas que alguém que já viu muitas vezes um espetáculo de stand-up comedy sabe sobre o que é ser stand-up comedian? Acho que saberá em relação àquela pessoa como é que ela fez, mas pode não ter o nível de conhecimento suficiente, que eu entendo o que estás a dizer, para perceber como é que ela fez, porque é que ela fez. Mas acho que ser pai é uma arte mais simples do que uma outra qualquer profissão. Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu vou explicar porquê. Eu acho que é a profissão mais difícil do mundo, de facto. Mas em qualquer cenário do mundo, os pais serão sempre os pais daquela criança e eventualmente serão os melhores pais para aquela criança, porque só tem uns. Estás a perceber? Agora, nós enquanto pais podemos fazer muitas coisas más. E eu estou sempre a condenar. Eu acho que essa é uma certeza como para fazer arroz, uma de arroz, 2 de água. É que os pais vão fazer coisas más. Escolhe qual é o trauma que os teus filhos vão ter. Vai sempre acontecer. Ou seja, eu, tal como tu, estou sempre a tentar aprender mais. Ou seja, estou a assumir. Mas sinto que tu procuras conhecimento, aprendizagem. Eu também estou. Sim. Estás a assumir bem. Pronto. Eu, de forma consistente,
tento melhorar como pai para o meu filho. Melhorar sempre. Ou seja, qualquer coisa que eu faço é para tentar melhorar para o João, neste momento, enquanto pai. Aprendizagens que eu faço na minha vida, aqui, profissional, é impossível dizer que é só para o João, porque não é para ele, apenas. É para mim também, eu entendo, há sempre egoísmo nisto, seja porque eu quero ser melhor, seja porque... qualquer outra coisa, não importa. Mas há sempre egoísmo, mas há determinadas coisas que eu gostava de ter na hora certa, não quero impor hoje ao João, mas no momento certo em que ele possa me querer perguntar. Não eu impor, mas ele possa querer perguntar. Mas eu sinto que isto foi por causa dos meus pais, não foi por causa do João. Ou seja, eu sinto que os meus pais, na educação que me deram, fizeram com que eu quisesse isso. Eu acho que os meus pais são os melhores pais do mundo, pá. Acho que quase todos, salvo raras exceções, consideram isso. Ou seja, eu acho que nós valorizamos sempre a educação que tivemos. Alguns podem criticar depois a posteriori, mas durante a vida toda eles vão valorizar os pais na mesma. Ou reconhecer a posteriori. Pode acontecer, pronto. Há um trigger que é, eu vejo coisas para trás, a partir do momento que se passa a ser pai, mas, opá, eu sinto que tu, enquanto filha, já tens a visão de ser mãe. Tá bem? Ainda não tiveste, pronto, o trigger, não é? Eu não sei se concordo contigo. Ok. Isso é fixe. Vai demorar aqui mais um tempo de debate. Não, mas eu quando digo não sei se concordo com isso, eu não sei mesmo. Ou seja, eu não estou a dizer eu não sei se concordo. Eu também não sei o que estou a para dizer eu não concordo, que poderia ser um eufemismo. Eu quando digo não sei é porque não sei mesmo. Claro que há uns sketches muito giros humorísticos sobre as fábricas das mães, que elas vêm, passam muito giros, que elas vêm todas das mesmas fábricas. Porque de repente, e depois têm tipo uma atualização do sistema operativo e começam, depois que são mães, começam a dizer as mesmas coisas, aquela coisa do não é descalço constipas, coisas desse género. Portanto, aqui com este breve humor sobre a coisa, é claro que eu acho que há uma parte de nós que ainda não sendo já o é. Isto parece aquela... Não é isso. Parece aquela... Há uma lenga-lenga assim, não é? Não é uma adivinha. O que é que não sei o quê, que não sendo já o foi ou já o é. Depois, se a malta tiver a ver este conteúdo, vai pôr aqui. Exato, vai pôr qual é que é a lenga-lenga ou a adivinha. Eu também acho que há uma parte de mim que já é. Não tendo efetivamente sido. Mas a ser assim... isso também não é verdade para quase tudo. Para tudo mesmo. Para quase tudo. Alinhado. Eu acho que é mesmo para tudo. Ou seja, há uma coisa que tem sido um debate, e até a última pergunta da intro, que é se a liderança é inata ou pode ser aprendida. Eu acho que isto está 100% relacionado com a forma como vemos a questão ou os termos. Tu mencionaste que não sabias, isto é, não tinhas certeza, mas que tendias a ver mais inata. A lógica é, na minha opinião sobre isso, todos nós temos dentro de nós já tudo e ou trabalhamos ou não trabalhamos. Ou seja, todos nós temos a capacidade de ser tudo o que nós quisermos, é isto que eu acredito. Ok. E alocamos tempo a desenvolver isso ou não alocamos tempo. Pronto, eu acho que isso será a percepção do inato como eu entendo. Eu defenderia ambas facilmente, mas fruto daquilo que eu acredito, eu tendo a ver como sendo aprendido na medida em que não nasce no nosso código genético eu ser algo, na minha visão. Mas, no entanto, eu posso pensar que já nasce essa possibilidade de isso ser o inato. Estás a perceber? Então, é neste sentido que eu acho que tu, dentro de ti, já tens o que precisas para ser mãe quando fores. Se não fores, não terá mal. Portanto, não será... A lógica é o que é que tu és? Tu és tudo já. Tu és tudo, mas não és nada. Estás a perceber? Só és. Sim, esse paradoxo é interessante, não é? Estamos a entrar aqui num campo estranho, de facto. Nós já somos tudo, mas na verdade ainda não materializamos o que somos. Eu sinto isso. Agora, não sei porque é que sinto isso. Aliás, eu sei porque sinto na medida em que está relacionado com o que leio, com o que foi a minha educação e, portanto, foi a herança que me deixaram. E eu valido isso. Mas atenção, eu convivo bem com a ideia de que é aprendido. E em aspas, eu convivo também com as duas. Sim. Eu acho que a minha noção de inato
não é exatamente igual à tua. Certo. Ou seja, eu acredito que existem algumas características Que sejam... que te podem posicionar de forma vantajosa Ok, já percebi. como líder. O que não quer dizer que se tu não quiseres ser líder e outra pessoa que não tenha essas características quiser que não as possa trabalhar e, no fundo, ultrapassar-te nessa corrida pela liderança. Entendes o que eu quero dizer? Agora, há de facto algumas características... vou dizer coisas tontas, não é? Tontas no sentido em que são não alteráveis. Em princípio, na espécie humana, alguém que tem uma estatura mais alta que a média, face a outra que tem uma estatura mais baixa que a média, poderá tender a ter vantagem numa posição de liderança, nem que seja porque quando comunicar vai ser mais facilmente escutado, and so on and so forth. Se eu acho que isso é uma característica à partida determinante, acho que não. São coisas diferentes, sim, eu percebi. Mas eu acho que pode haver uma determinada vantagem. Concordo. Depois também pode ser verdade que se tu acreditas que determinada característica te dá vantagem, em princípio os seres humanos procuram posições que são mais vantajosas. Logo, as pessoas que têm essas características inatas pensarão mais facilmente ou de uma forma mais imediata em posições desse tipo do que outras. Não é? Vamos imaginar, se eu sou um bebê ou uma criança que tenho habilidades motoras diferenciadas face a outra criança, eu vou tender a ter mais sucesso a fazer habilidades motoras e, portanto, se tenho mais sucesso, vou continuar a fazê-las, se vou continuar a fazê-las, vou ter mais sucesso, and so on and so forth. Isto dito de uma forma assim muito, muito simplista. Portanto, eu continuo a acreditar que algumas das características inatas podem favorecer que tu procures também esse tipo de posições versus outras pessoas. Utilizei este exercício da estatura, mas podia dizer a forma como o teu cérebro pensa enquanto resolução de problemas, não é? Porque as pessoas tendem a gostar de líderes que são problem solvers, porque as pessoas não gostam de resolver problemas, não é? Há de haver alguém que resolva, ou que tem um pensamento de negociação distributiva, que é, se eu ganhar, todos ganham, não é? Que são coisas muito da nossa natureza, ok? Se calhar não tão aprendido, e é por isso que eu digo que são inatas. Sim, eu compreendo. Mas eu não sou uma especialista neste assunto, por favor, nem eu não também. acredito em nada do que eu estou a dizer. Isto é só para o lado, favor, na prática, ou seja... Isto são opiniões. Opiniões, sim. Pronto, opiniões. Estamos alinhados. Eu sei que também há artigos que mencionam isso. E, portanto, eu convivo, tal como tu, bem com ambas. E eu acho que nunca vai existir uma resposta certa em relação a esta questão, porque não tem que existir. Portanto, o que tem que existir é... o que é melhor para sermos bons líderes? Pronto, isso é que é a grande pergunta, não é se é inato ou se é aprendido. Bem, o tempo está a voar mesmo, Telma. Eu vou só fazer uma última pergunta ou duas perguntas finais. Okay. Aliás, mas que é dividida em duas vertentes, que é... uma pergunta que eu acho que não vais gostar muito, mas que eu tenho que fazer, que é... aqui um proforma, que é o legado em si. Ok? Pronto. Tu... hoje desempenhas a função de CEO do Grupo Academy e, portanto, o que eu gostava de saber é qual é o teu objetivo nessa função e que legado é que tu gostavas de deixar. Essa é a primeira vertente da pergunta. A segunda, e mais importante para mim, é tu enquanto Telma. Okay. Qual é a tua intenção? Ok, então vou tentar separar as duas coisas. Ainda que eu acredito que há muitos pontos em contacto entre as duas coisas. Olha, o meu objetivo, que não é meu, na verdade, o meu objetivo é executar honrosamente a missão que me entregaram em mãos. E essa missão que me entregaram em mãos, que já não, ou seja, não é uma coisa que está escrita num
num site, é um verbo, portanto tem um conjunto de ações a ser executadas. O meu objetivo é ser a guardiã dessa missão, mesmo que essa missão tenha períodos de transformação, porque ela não é inerte e estanque, não é? E há outras pessoas e outros ecossistemas que podem contribuir para essa missão. Isto é uma missão que nunca mais acaba, não é? Porque, ou seja, ela não tem uma data de validade. Depois, por baixo dessa missão, há um conjunto de objetivos. Portanto, naturalmente, o meu objetivo enquanto guardiã desta missão é que o Grupo Academy seja, nacional e internacionalmente, líder naquilo que diz respeito à formação profissional e profissionalizante em todos os setores de atividade nos quais queira estar a laborar. Tu disseste no início, eu vou apenas, e apenas por respeito a todas as pessoas que fazem parte do Grupo Academy, vou apenas fazer uma breve correção, que é, de facto, nós iniciámos a nossa atividade dentro da indústria do setor do fitness. E muito obrigada a essa indústria, a todas as pessoas que fazem parte especificamente da Escola Fitness Academy, que foi por onde nós começámos, mas na verdade neste momento nós laboramos noutras indústrias, nomeadamente no desporto, com a Sports Academy, na nutrição, com a Nutrition Academy, numa agência de consultoria, com a Fitness Experts, uma escola de atividades aquáticas que é a Aqua Academy, portanto, e continuamos... E agora teria que dizer muito mais coisas e perdoem-me as outras escolas e os outros intervenientes. Também não quero fazer disto um momento publicitário. Mas, de facto, o grupo quer ser líder na formação de pessoas e quer estar a colocar no mercado profissionais que estejam competentes e capazes para resolver desafios no futuro que nós ainda nem sabemos quais é que são, ok? Eu acho que esta é uma missão muito honrosa e que é a minha missão. Pessoalmente, os meus objetivos são muito simples. Eu sou não sou assim uma pessoa mega ambiciosa, todavia, por vezes receio que aquilo que eu desejo seja a mais elevada das ambições. Okay. Não é porque... nós tendemos a olhar para coisas comuns como menores, e serem comuns não é igual a serem menores. O que é que eu ambiciono na minha vida? Uma casa cheia, seja de quem for, dos meus amigos, da minha família escolhida, da família que no fundo me colocou aqui neste ecossistema. Tu há bocado tocaste na palavra sucesso e eu pensei, agora vai perguntar o que é sucesso. Eu nunca ouvi ninguém próximo dizer isto, mas já vi viver isto muitas vezes. E já ouvi uma pessoa qualquer num podcast dizer isto. E de facto eu identifico-me em toda a linha com isto, que é sucesso é realmente nós termos prazer e as pessoas terem prazer em estar connosco, ok? Termos uma vida que tem este legado das memórias. Eu penso muitas vezes... bem, fica uma reflexão para ti e para as pessoas lá em casa, que é, há memórias tuas que só os teus pais é que têm. Correto. E um dia, que nós esperemos que seja daqui a muito, muito tempo, mas ninguém vai ter. Jamais ninguém vai ter aquelas memórias. E, percebes? Há uma parte de ti que fica, esse é o teu legado, que fica enquanto as pessoas têm essa memória, mas há uma outra parte de ti que vai esfumar-se, vai desaparecer, vai eclipsar-se. Eu não sei se os sentimentos, não é? Porque como tendo a acreditar que a nossa vida não é finita e que nós depois nos desmaterializamos, mas que continuamos de certa forma por cá, isso é o meu objetivo de vida. Olha, poder continuar a ver o mar, a brincar com animais ou com crianças, ou estar com os mais velhos, ler bons livros, ver belíssimos filmes, que eu tenho um prazer enorme. É uma vida muito comum, não é? Ou seja, aliás, há um filme do Wim Wenders, que é o Perfect Days. Eu já vi o filme muitas, muitas vezes e tiro um prazer enorme, porque a vida dele é o mais banal, mais
não tem grandes emoções, ou seja, é uma vida banal, com uma comida banal, um apartamento banal, uma música banal, mas ele de facto, aquela é a vida que ele escolheu. Eu não quero isso, não estou a fazer a apologia de ter uma vida banal, mas quero não me esquecer e de preferência lembrar a todas as pessoas que, até me estou a emocionar, que comigo conviverem, de que importante é saber o que é importante. E para mim essas banalidades são a coisa mais importante da vida. Pronto, é isso. Estamos ambos emocionados, pá. Sim. Foi muito bom esse... Não, mas é que eu emociono mesmo com isto. Já choramos juntos. Já choramos sozinhos. É isso, sozinhos também. É isso. Esse é o meu objetivo. É isso. É para a câmara. É para todas. Já está tudo alinhado. E olha, terminamos com isso. Somos como estamos. Somos como estamos aqui no Tribuleiras. Nós não íamos conseguir fazer Não podíamos não fazer isto. Deixar-te só aqui um recuerdo. E... a ver se tu sabes o que é importante. Eu acho que tentei encontrar primeiro um livro que tu ainda não tinhas lido, mas fiz aqui uma batota, malta, só por um motivo. Que a Telma lê muitos livros, então eu perguntei-lhe se já tinha lido este. Este livro é um livro especial para mim também. Mostrar. Que é o meu Pé de Laranja Lima. Basicamente é um livro fabuloso do José Mauro Vasconcelos, que fala sobre a vida de uma família relativamente pobre no Brasil. Ok. Pronto, e na figura principal, que é o Zezé, que é a personagem. É muito fixe. Depois tens aí um vinhinho também, uma canequinha, podes pôr o vinho na muito caneca. Muito bem, claro. A partir de agora, sempre, certo. Em casa, para enganar. Em casa, no grupo não vamos fazer... Já agora. Não vamos fazer publicidade ao vinho, não é? Mas, sim, não precisa. Mas é uma coisa que eu não sei fazer. O quê? Publicidade ao vinho? Não. Então? Assobiar. Assobiar? Não? Pá, nunca soube. Caraças. Vamos treinar isso? Acho que não. Há coisas que eu já não quero fazer. Imagina, ainda há muitas coisas que eu quero experimentar, há outras que não. Que é tipo, eu não quero. Aliás, eu costumo fazer uma brincadeira, eu costumo dizer, eu não sou muito boa com tecnologia. Não é totalmente verdade, não é totalmente mentira. Mas, por exemplo, eu não sei mudar as horas nestes relógios analógicos. Okay. E às vezes peço a alguém para mudar e a pessoa diz, mas é muito fácil. E eu já estou noutra, tipo, eu não quero saber, eu quero que mudes. E pronto, percebes? Mas já não tenho pretensão, do alto desta minha idade já avançada, já não tenho pretensão, estou a brincar, já não tenho pretensão de saber todas as coisas, todas as coisinhas. Coisas que não me interessam e, portanto, se não me interessam, não as quero saber. Muito bem. That's it. Então, obrigado por teres vindo. Obrigado. Já está? Vou agora fazer uma parte final. Ok. Então eu vou ficar aqui em silêncio. Bem, é muito simples, é muito rápido. Bem, malta, espero que tenham gostado desta conversa tanto quanto eu e que reflitam sobre tudo aquilo que foi aqui dito. Na prática, acho que terminamos em beleza com aquela mensagem final e acho que todos nós queremos o mesmo. Eventualmente podemos usar veículos diferentes ou em alguns momentos acharmos que precisamos de mais. Há uma história muito boa que é do monge que dizia a um senhor que o convidou para ir a casa que basicamente estava muito feliz por lhe mostrar tudo, dizer que tinha um carro, que tinha uma casa XPTO, que tinha uma série de coisas e gozava literalmente com o monge e o que o monge dizia é que ele era muito mais rico do que ele e o senhor, um pouco chateado, disse, como se tu não tens nada? E ele disse, eu tenho tudo o que eu preciso. Pronto, e basicamente essa é a mensagem que a Telma nos passou aqui, que acho que é fabulosa. Adicionalmente, convido-os a conhecerem melhor a Telma, vão ficar aqui os links para poderem fazê-lo, segui-la no LinkedIn, sem serem stalkers, quero deixar claro isso, e seguir também o Grupo Academy para conhecerem melhor, ao contrário do que eu disse, que era só fitness, estúpido da minha parte, que podem conhecer melhor aqui. Bom, por fim, o objetivo do podcast Tribo de Líderes é partilhar convosco várias coisas sobre liderança. Muitas vezes nem tocamos no conceito, aqui hoje tocamos e muito na autoliderança e na liderança dos outros. E mais uma vez espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.